é onde impera um dos maiores sabotadores do desenvolvimento humano. Quando você é o seu produto, o teu produto vai espelhar o quanto você é capaz de se amar e se perdoar e se permitir. Se você não se ama, não se permite, e se você não valida esse método na sua própria vida, em algum momento você vai se sentir num auto-engano, num auto-flagelo, numa autossabotagem de se sentir um impostor, e você vai sabotar o seu resultado. Então, quando eu conheço pessoas de sucesso e sucesso verdadeiro, não é um sucesso para fora, mas um sucesso integrado, integral, essas pessoas, elas têm com a maior força delas a sua história, os recursos da sua história. Então eu acredito que é isso que faz um treinador, um palestrante, um mentor não se vender pelo ego. Fala pessoal do IFTcast, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Eu sou... Não sou mais o Silvio, né? Posso voltar a ser o André? Era só a voz. Eu sou só a voz. Se o pessoal achar que eu tenho várias personalidades, vai complicar. Eu sou o André. Eu sou o Raul. E eu sou a Bianca. E esse podcast foi criado para pessoas que querem ajudar outras pessoas, transformar outras pessoas, profissionais de desenvolvimento humano. Por que esse podcast foi criado? A razão de ser, assim, a razão, razão de ser. O que você sentiu? A alma desse alma, podcast, o assim, coração. daquele jeito que a gente fala. Gente, Ela tá fazendo essas perguntas para ela conseguir refletir sobre ela. Será que um dos objetivos é desempacotar aqui os segredos? É isso mesmo? Justo. Talvez. Justo. Estamos descobrindo, né? O que você está sentindo agora que começou a gravar? Que ligamos a câmera, demos play. O que você está sentindo que é a razão de ser desse podcast? Eu sinto como se eu estivesse numa grande sala, mas não uma sala de treinamento, como se eu estivesse numa grande sala na minha casa recebendo as pessoas para se sentirem muito bem acolhidas, muito além de técnicas, mas a grande realidade, desde bastidores, estratégias, a alma do negócio mesmo, a alma que fundou um negócio, que mantém a gente em tudo isso que a gente faz, né? O que fez o IFT ser um produto há quase 20 anos atrás, com todo o pioneirismo de Masaru Ogata, e há 12 anos que eu entrei no IFT, virar um ecossistema. Se vocês me perguntarem, por exemplo, se foi porque eu tinha uma visão muito bem elaborada, uma ambição muito bem elaborada, eu vou dizer certamente não. Mas eu tinha uma missão muito bem elaborada, muito bem estruturada. Então, esse podcast também, ele não surgiu de uma visão elaborada e de uma ambição elaborada, mas da mesma forma, como um propósito muito bem vivo aqui. A gente brinca com esse podcast há muitos anos, né? A gente fala de ter esse podcast aí há uns 3 anos. Eu falo que o André Newton, ele vai ser o meu Louro José entrevistador desde que eu comecei a comprar os equipamentos lá atrás, então, em 2022. Então, realmente, chegou a hora. Então, o que eu sinto da razão de ser? Eu sinto que é um movimento de muita integração. Integração dos bastidores com a realidade do palco, bastidores estratégicos até uma entrega, até plano de ação e principalmente estruturação e os fundamentos de tudo que a gente faz. Esse é o meu objetivo com esse podcast. Bonito, chique. Entrega sem se economizar. Sem se economizar, vai valer falar de tudo aqui. Independente do tema do assunto, vai ter mais entrega aqui do que muitos cursos por aí. Podemos esperar uma entrega sem segredinhos e sem se economizar de fato. Sem se economizar, com toda certeza. Agora, como boa penelista que sou, tudo! Tudo com propósito. Justo. E você, o que você está sentindo na razão de ser desse podcast que está começando hoje, Dezão? Cara, esse é o verdadeiro significado de emotizar, né? Há algum tempo atrás, eu entrei aqui em 2022, a gente lembra da Bianca chegando com os primeiros equipamentos, falando, agora vai ter nosso primeiro podcast. A gente começou a elaborar, falar sobre esse primeiro podcast, e a gente sempre,
nunca deixou de falar sobre esse momento aqui. Você chegou depois e a gente sempre falou sobre isso, né? A gente vai montar esse podcast, a gente vai fazer o IFTcast, vai acontecer. Esse nome já está há muito tempo aí rodando, então estou muito feliz de estar nesse primeiro episódio e de estar acontecendo isso aqui. Com certeza vai ser incrível. Bonito. A minha expectativa é dar risada mesmo. E... a resenha. Eu tô mais pela resenha. A entrega vocês contem que a Bianca vai o fazer. nome oficial é IFTcast, mas na real mesmo, a gente só tirou isso do papel quando a gente deu um apelido carinhoso. Qual é o apelido Bastidores. carinhoso dos É a bastidores? resenha sistêmica. É a resenha sistêmica. É o apelido para os íntimos. Então, essa é a minha contribuição. Então, o IFTcast é o podcast do Instituto IFT. E o que é o Instituto IFT? O IFT perfeito? O IFT Não. perfeito. Não, IFT perfeito não serve. completo. O completo. Porque o Perfeito não serve a perfeito vida. não serve a vida. O perfeito é estagnado. Já começa assim, né? Ó. O IFT, gente, o IFT é Instituto de Formação de Treinadores. Com todo o pioneirismo, com toda a visão do nosso fundador aqui do Instituto Masaru Ogata, que continua dia após dia inspirando a gente com a forma que a missão do treinador vive de uma forma ardente nas veias dele, né? Quase 80 anos com a mesma paixão que ele começou. E às vezes eu me pergunto como é que pode mais de 45 anos de dedicação ao desenvolvimento humano com a mesma paixão. Isso não é uma paixão de palco, isso não é uma paixão personagem, isso é algo que a gente vê nos bastidores mais simples, em tudo aquilo que ele fala de se aprofundar no simples sem se tornar simplista, né? Então, com toda essa visão viva que ele teve lá atrás, ainda como treinador corporativo, com os primeiros clientes dele, inclusive da própria Johnson, na qual ele trabalhou por 17 anos, não podia ser diferente. Assim como é nas raízes, isso se manifesta em todo o seu percurso. Assim como é na origem, isso se manifesta em toda a sua história. E isso é extremamente sistêmico. O que traz hoje o que o IFT é. O IFT começou como um produto maravilhoso, incrível, a formação de treinadores comportamentais. Estamos caminhando aí para edição 64, é isso mesmo? 64 edições, eu fiz a 15, gente. Quantos treinadores no total? Essa formação específica você tem? Mais de 2.500 treinadores formados presencialmente, fora todos os de outras gerações que a gente pode assim dizer, né? Mas que se originaram ali no IFT. Sim. Então, o IFT é resultado de uma visão que é muito maior do que provavelmente Masaru Ogata imaginava que seria. Vocês terem uma ideia, não sei quando vocês sabem essa história, mas quando meu pai ele criou o IFT, ele tinha 60 anos, né? Ele até brinca falando que foi o momento dele se tornar sexy, sexagenário. E ele tinha a pretensão de formar 300 treinadores, 20 treinadores por ano. Até os 75 anos dele dariam 300 treinadores. A edição 16 chegou a 300 treinadores. A minha foi 15. E depois disso, ele falava, filha, já que eu atingi a minha meta de 300 treinadores comportamentais formados, o que a gente faz agora? 500? Falei, pai, eu acredito que a gente tem que ter uma meta ousada e que a gente não se aproxime dela com tanta facilidade assim. Porque sempre pode ser muito mais. Eu pensava dessa forma, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. Quando eu assumi toda a parte organizacional aqui de gestão comercial, direção comercial mais tarde, eu tinha 17, 18 anos. Então, não vou falar quantos anos eu tenho hoje, né? Por favor. Não vou ser indelicado. Não precisa. Entre 19. Quando você tá jovem. E aí, um ano de experiência. Faz um ano já que eu tô no. E aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, pai, vamos começar a emotizar, né, ter essa memória de futuro, de um desejo ardente, 1.500 treinadores. Só que a gente se aproximou de 1.500 treinadores rapidamente.
E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa, pai? Aí ele logo olhou pra mim, a gente tem um rapport, uma sintonia, vocês sabem muito bem disso. Ele falou, não vou mais falar de número mais não. Aí eu me lembro de um grande amigo meu, o Ricardo Panelli, que uma vez ele falou, ele estava organizando uma viagem para o Peru, se não me engano era para o Peru, ele falou assim, já fui várias vezes para o Peru e eu já perdi as contas e eu aprendi que se eu lembrar quantas vezes eu fui, isso se torna trabalho. E isso para mim não é trabalho. E eu acredito que em algum nível nós não temos um número exato, milimetricamente calculado de quantos treinadores nós já formamos por conta disso. Para mim, para o professor Massaro, com toda certeza absoluta, na nossa cultura aqui do que a gente vive no dia a dia, não é sobre números, é sobre vidas. E é incontável o tanto de vidas que são tocadas pelos treinadores. Isso é muito além de trabalho. Isso é muito legal. Eu lembro que, enfim, você foi criada no universo do desenvolvimento humano. Você nasceu no berço do desenvolvimento humano. Mas quando eu tive contato pela primeira vez, a gente teve esse contato junto, né? O André e eu, a gente trabalhava junto na época. A gente teve contato pela primeira vez com a PNL, aquilo parecia, que foi por onde eu conheci o desenvolvimento humano, aquilo parecia absurdo, assim, bom demais para ser verdade, pelo que era possível fazer. Então, basicamente, eu era uma pessoa que não tinha noção nenhuma do desenvolvimento humano e chegou alguém me falando assim, sabia que você pode mudar pessoas a partir disso aqui? E aquilo foi assustador para mim. Eu falei, caraca, em que momento essa, teve essa virada de chave? Isso sempre foi muito comum para você? Ou teve algum momento na sua vida que você falou assim, peraí, o trabalho que eu tô vendo aqui ser feito, o trabalho que eu tô começando a fazer, ou até o que eu faço, muda vidas, tipo, transforma a vida. Você teve algum momento de virada de chave ou isso pra você foi natural e você já estava inserida nesse universo o tempo todo? Olha, isso é muito profundo. Parabéns, Raul. Gostou? Gostei. Eu vou É, embora então. é, Contribui já. porque como que eu fazendo assim uma lembrando, né, de toda a trajetória desses últimos 12 anos de EFT, que oficialmente estou à frente da empresa em si, né, do ecossistema em si. Quando eu comecei, isso antes de 12 anos, aliás, eu tinha 12 anos quando eu fiz a minha primeira imersão de alto impacto com o meu pai, era muito um sonho. Era muito assim, algo que parecia ser tão distante, tão improvável, e parecia ser algo tão gigante ao meu ver, e eu me sentia tão pequena diante daquela grandeza toda que nos meus olhos, deslumbrados com tudo aquilo que eu via, falava assim, parece que é muito difícil, distante, impossível quase, mas meu sonho realmente, eu tinha uma certeza dentro de mim. Eu sei que eu vou ser treinadora. Como? Eu não tenho a mínima ideia, mas eu sei que eu vou ser porque é, eu não via um conjunto de habilidades, eu via uma entrega maior do que um conjunto de habilidades, eu via paixão. Então, meu pai, pelo exemplo, ele me ensinou algo que quando você tem paixão, paixão em aprender, para merecer ensinar, determinação em viver na pele, para você merecer ensinar, você passa pelo que for inabalavelmente. Eu gosto muito do significado da palavra inabalável, que remete a raízes profundas. Aquilo que tem raízes extremamente profundas. É igual o bambu, né? Bambu, ele nasce, antes de aparecer um brotinho na terra, ele nasceu muito forte para dentro da terra. Por isso que ele é o símbolo da resiliência. E então, no começo eu não tinha a visão do como eu faria isso. Nenhuma. Mas ao longo da trajetória ali, aprendendo, sendo moldada, porque eu acredito que uma das maiores gratidões que eu tenho no meu coração todos os dias é que meu pai, ele é um grande treinador para todos, todos que cruzam o caminho dele. Mas a pessoa que ele mais treinou na vida, eu posso dizer que sou eu. Então, por eu acreditar tanto no treinador que ele é, eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia fazer o improvável
se tornar algo com propósito. Mesmo que eu fosse improvável quando eu comecei, eu era uma menininha de tudo. Bonito, bonito. Perfeito. E emocionante. Vocês ficam sem emocionante. reação, Ficamos sem né? reação, é emocionante. Posso... E aproveitando, muitas pessoas veem a Bianca nos palcos ou até mesmo nas redes sociais. Mas quem é a Bianca? Por trás dos palcos, por trás das redes sociais, quem é a Bianca? Eu gosto dessa definição de que identidade é aquilo que você tem em comum em todos os seus papéis. E eu vivo me fazendo essa pergunta: se me tirar tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu tenho, os meus rótulos de posições, status sociais, quem sou eu? E eu diria que o que eu tenho em comum em absolutamente tudo aquilo que eu faço, eu sou uma buscadora, mas uma buscadora que encontra. E cada vez que eu encontro algo que eu vejo que pode ser melhorado, eu sempre agradeço essa visão. E eu me torno uma versão maior a partir disso. Então, se eu pudesse resumir quem eu sou, eu diria: eu sou aquela que encontra oportunidades de melhoria, evolução e progresso através de conhecimento, através de habilidades, através de liderança. E eu sempre trago isso para os meus. Então, eu faço isso como treinadora, eu faço isso como empresária, eu faço isso como mãe, eu faço isso como amiga, eu faço isso como filha, em tudo aquilo que eu sou. Eu aperfeiçoo, trago soluções, treino pessoas. Vocês são exemplos disso. Sem dúvida. E profissionalmente hoje, quais são as suas principais atividades, né? Onde você está diretamente envolvida profissionalmente? Você citou negócios, que negócios são esses? Uau, vários, hein? É. Bom, dentro do que era um produto que fundou tudo, se tornou um ecossistema, eu acredito que toda a parte de metodologia estrutural tá a minha maior atuação. É a minha maior atuação dentro do ecossistema. A parte de estruturação de métodos dentro do ecossistema veio através de mim. Quem estrutura os métodos internos e dos nossos mentorados sou eu. E eu faço isso, essa estratégia estrutural de metodologias dentro de todos os nossos produtos hoje, né? Cada palestra passa por uma estrutura, passa por uma metodologia criada, cada movimento que a gente faz dessa integração marketing, dessa integração com entrega, dessa integração da jornada do cliente, tudo isso passa por essa estruturação e esse método quem cria sou eu. Eu acredito que essa é a minha maior atribuição hoje dentro do ecossistema. Por exemplo, como treinadora sistêmica, quando eu idealizei o TS como treinadora sistêmica, por que eu consegui estruturar mais de 30 dinâmicas sistêmicas? Completamente diferente de tudo aquilo que eu já vi dentro do alto impacto. Isso é biruta? Também. Isso não é normal? Com método. Aí é gênio. Recebi essa figurinha hoje, parece loucura, mas tem método. Porque eu estruturei modelando. Gente, imagina só. Vocês conhecem meu pai, você conhece meu pai há 8 anos que você fez de IFT. Só que você tá com meu pai mais fortemente há 2 anos. 2 ou 3? 2 anos. 2 anos. André está aqui há 3 anos. Quanto que ele influencia a mentalidade de vocês? Muito. Muito. Então tá, imagina que eu nasci acompanhando ele. Todos os finais de semana em treinamento. Ficava na sala de treinamento. Cresci nisso. Meu sonho de infância era fazer o Conexão Alpha. Depois, meu sonho de adolescência era fazer IFT. Por que vocês acham que eu consegui isso? Porque a minha mentalidade de identificação de estrutura para modelagem com excelência sempre foi algo muito familiar para mim. E eu acredito que eu só consegui entrar no IFT por conta disso. Faz sentido. Você fala de entrar no IFT, como foi para você? Muita gente talvez não saiba disso, né? Mas o IFT, empresa, ele hoje é conduzido por você. O negócio IFT é conduzido por você. O Massaro, ele foi idealizador do programa de formação de treinadores e ele ainda é head trainer ao seu lado.
Mas muitas pessoas, não, obviamente, não têm obrigação, não sabem, não convivem aqui no dia a dia. Mas você é quem toca o IFT. Quando que você passou a tocar o IFT e a Bianca ela é a profissional do palco ou a Bianca é a profissional do bastidor? Esse é o dilema da minha existência, Raul. Calma. Só Vamos ter que conduzir uma terapia das partes aqui. Antes da gente entrar nessa parte dos bastidores e tudo mais, conta resumidamente, é claro que daria para ficar um podcast inteiro aqui falando sobre isso, mas resumidamente contar um pouco da história da Bianca antes de chegar no, de fato a ser a pessoa que tá, Que que é a comanda a cabeça parada do, toda. que comanda a parada toda. Antes de ser essa pessoa, qual foi a história da Bianca até chegar nesse ponto? Fala da Sayuri, então. Ei, ei. Ah, vai ter que ser outro Fica para outro podcast. podcast. É, Volta, responde a dele e depois vem pra minha. Eu lembro que eu tinha 16 anos. Já tinha feito Conexão Alfa. Eu já conduzia como equipe todas as terapias de alto impacto. E eu já tinha aquela certeza inabalável de que um dia eu seria treinadora, mesmo não tendo talento nenhum para isso, pelo menos no meu nível de autocrítica e exigência, padrão de qualidade, quando eu via Massaro Gata, eu falava assim, não, não tem como, mas alguma coisa tem que ter ali, algum espaço tem que ter para mim, eu vou achar esse espaço. Eu sempre busquei qual que é o meu espaço, né? Porque eu acredito muito que se a gente não ocupa a nossa cadeira, o nosso espaço, a gente não cria algo profundo com um verdadeiro senso de propósito. Então, isso é muito intuitivo de mim. Sempre busquei qual que é o meu espaço. E eu lembro que com 16 anos eu cheguei no meu pai, puxa, pai, eu já tenho 16 anos, né? Dá para começar a trabalhar. Oficialmente, né? Eu fazia algumas coisinhas, sempre tive essa independência, essa sede por independência, né? Sempre gostou de trabalho. Sempre. Pai é realização profissional, então. Faz sentido. E aí eu comecei a trabalhar. Ele falou: eu não tenho espaço para você. E aí, aquelas palavras, eu não tenho espaço para você, muitas pessoas poderiam parar e desistir com essa fala. No meu caso, isso mais me impulsionou do que qualquer outra coisa. E eu tenho isso comigo até hoje. Se você não sabe qual é o seu lugar, você nasceu para criar o seu lugar. Se você nunca se identificou com lugar nenhum, você nasceu para criar um lugar que não existe. Se você não se identifica com grupo nenhum, é porque você nasceu para criar a tua tribo. E ninguém nunca vai botar um teto no quanto você é capaz de criar algo inédito. Então, ali naquele momento, com 16 anos, quando eu cheguei nele, e dá para trabalhar com você? Ele falou, não tem espaço para você. Eu falei, já sei, eu vou procurar um trabalho fora. Eu vou me desenvolver em algum lugar. Eu vou desenvolver habilidades, porque eu só tenho determinação e vontade. Não tenho nenhuma habilidade. E aí, quando eu tiver algum resultado, eu vou mostrar para ele. Meu pai era basicamente eu presa nesse momento. E ele fazia tudo. Meu pai sempre foi, assim, altamente capaz em tudo que ele se determinou a fazer. Ele foi e fez com excelência, né? Inclusive tocar tudo sozinho. Ele sempre fez isso muito bem. Hoje não precisa. E aí eu fui conseguir bater minha meta. Eu falei, eu vou me dedicar por 6 meses, um semestre. Eu vou me dedicar a aprender tudo que eu puder, mostrar os resultados pro meu pai. E aí eu fiz isso. Eu mostrei para ele os meus resultados, a minha experiência de vendas, e ele falou: "Filha, eu não tenho espaço para você", pela segunda vez. Eu falei: "Tudo bem, pai". Aquele dia, depois de 6 meses, eu tinha duas alternativas. Eu continuava trabalhando onde eu estava trabalhando, que não era o meu Ikigai. Eu sabia que aquela etapa era importante, mas não via o longo prazo disso. Ou eu me dedicaria a testar. Eu me dediquei a testar. Eu lembro que eu falava assim para mim mesma, hein? Deve ter alguma coisa que pode ser melhorada massivamente. Com consistência e massivamente vai conseguir ter algum resultado maior que não tem hoje. E aí eu vi uma pilha de entrevistas seletivas assim, ó, altíssima. E eu falava, pai, essas pessoas aqui, eu aprovo, se fechar, fechou, se não fechar, fica aí, filha. Achei. Achei, então,
Não sabia o que era follow-up, não sabia o que era CRM, não sabia o que era nada de leads. Gente, não tinha essas coisas ali na nossa realidade daquele momento. As primeiras entrevistas, meu pai aprovava pessoalmente, depois por fax. Nesses dias. Então, não, acho que fax era a época da conexão, aliás, hein? Acho que nesse tempo não tinha fax mais. Vou ter que fazer uma pesquisa aqui. Que ano era? E aí, eu peguei aquilo tudo e eu comecei a mandar e-mail, marcar ligação no Skype. E eu começava a fazer tudo isso e não tinha WhatsApp, gente. Não tinha WhatsApp quando eu comecei. E aí, eu lembro que eu fechei minha primeira inscrição. Insegura. Eu era muito insegura. Eu quebrei muita madeira por insegurança, viu, gente? Com uma ferida mortal lá, insegurança. Muita, mas ó, desde a minha primeira. E aí eu consegui fechar minha primeira inscrição, logo veio a segunda, a terceira e falei, pai, acho que eu achei um espaço aqui pra mim. E gente, que empresa que não precisa de um bom comercial? Fala sério. Sem dúvida. Tô doidinho pra alguém entrar aqui, pegar nossas fichas de. Virar um Começar a processo fazer seletivo venda. pra ver se tem um espaço aqui. Tô doidinho pra alguém fazer isso aqui. Pra quem tá chegando agora, esse negócio de quebrar madeira não é que ela faz karatê, não, tá? Pra quem de repente não conhece, é uma dinâmica que é aplicada na formação de treinadores do IFT. É verdade, a gente pode entrar nisso também. Vai De repente, ô Nicolinha, bota aí bota aí uma imagem da quebra da madeira. E aí, pessoal, o que foi que aconteceu? Eu fechei essas inscrições. Ah, eu ganhei moral, né? Porque meu pai, japonês, treinador dos treinadores. Vocês acham que ele não me moldou direitinho? Acho que ele sabia que se ele me falasse que não tinha espaço, ele sabia o que ele estava fazendo. O que eu fiz? Cheguei nele e falei, pai, agora que eu te mostrei aqui que eu consigo fazer, me faltam algumas habilidades. Eu queria muito que você fizesse um patrocínio, né? Patrocínio é muito bom. Se você me patrocinasse pra... Tem gente que se orgulha em dizer, não sou herdeira, né? Não, eu sou herdeira, gente. Eu sou herdeira. Eu sou muito herdeira. Sou herdeira de recursos, de valores, de dinheiro também, graças a Deus. Mas principalmente do que o dinheiro não compra. Ética, caráter. Isso meu pai caprichou no meu treinamento, viu? E ali ele patrocinou. Eu fui eu lembro que esse ano, eu não me lembro especificamente que ano que foi, mas foi o ano que eu mais viajei e fiz cursos na minha vida. Eu me tornei Master Coach, eu fiz PNL, eu fiz hipnoterapia, eu fiz curso com o Diltz e o Richard Moss, eu fiz tudo que vocês podem imaginar, eu fiz. E a cada curso que eu ia, eu convertia isso em meta. Ok, eu fui para esse curso, quantas pessoas eu tenho que trazer para dentro do IFT para compensar? E eu sempre funcionei muito bem com metas, né? Aí eu ia colocando cada meta lá, batia a meta, me presenteava com mais um curso. E foi assim que eu fiz uma pilha de certificados. Tudo bem. E aí, eu lembro que em 2016, eu já palestrava no IFT. Já palestrava com a sistêmica que também não tinha no IFT. Então, isso virou um script profissional para mim. Criar coisas, metodologias, recursos complementares que não tem, porque no complemento agrega um valor que antigamente não existia. Então, eu sempre fiz isso intuitivamente. Até perceber que isso era um padrão que funcionou muito para mim. Porque a sistêmica, não existia nada sistêmico dentro do IFT. Em 2015, 10 anos atrás. Porque não existia, no caso, a aplicação da sistêmica em treinamentos não existia de uma forma geral, né? Não, A gente não tem outras metodologias que fazem isso necessariamente em treinamentos. não. Existia a constelação familiar como um método de terapia breve em grupo ou individual e de uma forma bem no método de Bert Hellinger, né? E tinha 10 as anos constelações atrás estava já estruturais. entrando em alta, né? As estruturais também. Mas como criar uma dinâmica sistêmica
Isso, quem inseriu isso dentro do IFT fui eu. E eu acredito muito que quem inseriu isso de uma forma Cenário geral nacional mesmo. fui eu. De colocar dinâmica em treinamento de alto impacto, estruturar um método, isso dentro do IFT fui eu. E eu nunca tinha visto nada disso. Foi muito intuitivo. Vocês sabem essa história? Meu pai me levou num curso que ele tinha uma formação para a equipe dele de hipnoterapia e falou assim: filha, deixa linguiça aqui com essas coisas que você tá aprendendo. Olha o script aí de trazer um complemento, alguma Aham. coisa, né? E eu falei, claro, pai. Foi a primeira vez que meu pai me viu no palco. Foi a primeira vez que meu pai me viu fazer alguma coisa, ainda conduzir uma coisa completamente diferente de tudo que ele já fez. Naquele momento eu tremi na base, como nunca. E ele falou assim, filha, isso eu não vou falar em público o que ele falou. Ele gostou, o que importa é que ele gostou. Do jeito dele. No dia seguinte, ele me colocou no palco para empresários. No mês seguinte, ele me colocou no IFT. Isso foi em 2015. Faz tempo. E aí, em 2016, eu fui para a Ásia. Eu falei, agora já estou começando a nascer como treinadora e como palestrante. Eu vou para a Ásia e vou aprofundar em todas as metodologias que eu puder na fonte. Fonte sempre foi uma coisa muito importante para nós. E ali eu comecei a buscar mais fundamentos para trazer uma gama de possibilidades maiores para dentro do IFT em termos de dinâmicas. Naturalmente, o IFT tem 30 dinâmicas, 27, 30 dinâmicas hoje. Com as dinâmicas sistêmicas, não teria como tocar um IFT com 60 dinâmicas, gente. Não daria. Aí eu entendi que estava na hora de criar uma outra formação. E aí eu criei o terceiro produto do ecossistema. O primeiro, IFT, o segundo, Anima, a minha imersão, meu laboratório berço de tudo que eu faço. E o terceiro, a formação de treinadores sistêmicos. E aí a gente já tá em 10 hoje, né? Já? Já, ó. Já, né? Anima, IFT, TS, Alfa, novo treinador, formação em constelação e Coaching. mentoria sistêmica, coaching sistêmico, treinador corporativo, A Alfa já foi. Alfa já foi. Todos os workshops que a gente faz, o Aí método já CODE, vai. Método código. Verdade. Emotiza. Emotivo. Já expande bastante. Imersão emotiva. Verdade. Uau. Meu Deus. E aí você insere tudo isso no cenário nacional, de uma forma geral, porque as dinâmicas sistêmicas, elas não existiam na forma como você as conduz, né? E você trouxe. Hoje a gente vê em algumas pessoas que replicam a metodologia que aprenderam com você, aprenderam no IFT. E aí você vai assumindo esse seu lugar dentro do IFT como empresa. Ali você já volta da Índia como CEO do negócio, você já volta tocando o negócio. Você já Eu já tava, era. você já foi, né, tocando. Eu lembro que quando eu saí para ir para a Ásia, já estava no cenário de direção comercial. Legal. Então, ali eu já conduzia toda a parte dos eventos, a parte comercial, eu já fazia muito, 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 muito da operação para fazer girar, né? Massa. E agora a pergunta de US$ 1 milhão. É, você se, eu tô vendo que eu tô querendo provocar aqui Você uma tá crise provocando? existencial na eu Head tô vendo Trainer, né? aqui. É, Você tá pro falando- primeiro podcast, eu tô cutucando. Você, Baracuta. você se imaginava, em que momento, enfim, você se imaginava a Bianca do palco, a Bianca do bastidor, como você se vê hoje, como que é esse paralelo seu entre palco e bastidor, como você lida com isso? Olha, eu acredito fortemente que o palco para mim é meio. É meio de exercer a maior missão, que é servir. Então, para quem nasceu nos bastidores e cresceu e se estruturou e desenvolveu tantas estratégias num bastidor, acaba que quando eu estou no palco, em nenhum momento eu deixo de pensar na experiência de quem está assistindo, de como eu posso estruturar algo que vai servir melhor essa pessoa. Então, mesmo que eu esteja no palco, dentro de mim, eu vou numa postura muito de servir. Claro que pode ser através de uma liderança servidora,
mas eu atuo muito no palco nessa postura. Palco como meio. Hoje é dia 9 de abril de 2025. Que hora, essa. Ok, a gente está falando de mais de quantos treinadores do ecossistema como um todo? Ah, aí passa de 3.000. Mais de 3.000 treinadores, diversos desses maiores treinadores que a gente conhece no mercado, você mentorou diretamente, treinou e mentorou diretamente. Você acompanha, vive isso, enfim, forma muitos treinadores mensalmente. O que você vê que, que diferencia essa galera que consegue prosperar e construir uma carreira como treinador? Hoje, qual que é a sua visão? Como mentora, como formadora de treinadores, como treinadora, o que essas pessoas têm? Vamos lá. Todos nós temos um ouro muito precioso, que é a nossa história. A nossa história molda o tipo de relação que a gente vive, a nossa história molda a nossa profissão que a gente escolhe, a nossa história molda a nossa permissão do que a gente pode ter, fazer e ser. Então, a nossa história é o teto da nossa existência. Se você não tiver uma postura de honrar essa história e transformar essa história em algo maior, você vai então fazer do seu teto, não todo o potencial da sua história, mas você vai fazer do seu teto a sua história não resolvida. É onde impera um dos maiores sabotadores do desenvolvimento humano. Quando você é o seu produto, o teu produto vai espelhar o quanto você é capaz de se amar e se perdoar e se permitir. Se você não se ama, não se permite, e se você não valida esse método na sua própria vida, em algum momento você vai se sentir num auto-engano, num auto-flagelo, numa autossabotagem de se sentir um impostor, e você vai sabotar o seu resultado. Então, quando eu conheço pessoas de sucesso e sucesso verdadeiro, não é um sucesso para fora, mas um sucesso integrado, integral, essas pessoas elas têm como a maior força delas a sua história, os recursos da sua história. Elas integraram os fragmentos da sua história e fizeram essas histórias e esses fragmentos terem um propósito maior do que elas mesmas. Então, eu acredito que é isso que faz um treinador, um palestrante, um mentor não se vender pelo ego. Existem duas formas de se vender pelo ego. A primeira forma, você se vende pelo ego, se arrogando numa prepotência, como se você fosse sobre-humano superior. Você vai longe, mas vai vazio. A segunda forma de você se vender pelo ego é você se sabotar. É você se apequenar, é você se acovardar. Porque das duas formas são egos desestruturados. Por mais ou por menos é desestruturado. Por mais ou por menos tem muito ego e pouca alma. Então tem que ter muita alma naquilo que você faz. E Forte. não, Toma esse silêncio aqui de eu reflexão. não sei se a gente vai fazer, se você tá fazendo essas perguntas para causar uma reflexão nela Nela ou ou na se a gente vai acabar chorando. Vai terminar abraçado Vai aqui. terminar se abraçando aqui. Mas já que a gente está falando de história, eu acredito que muito do que você ensina, do que você fala para as pessoas, tem muitas coisas da sua história. Então eu queria saber qual a parte da sua história que contribui para toda essa potência, para tudo que você ensina hoje. Olha, quando a gente fala de que mãe é o primeiro servir. Mãe é o nosso senso de dedicação, é o nosso propósito. Mãe é a nutrição. Mãe é o sucesso. Mãe é todo esse feminino que traz essa beleza em todos os níveis para a nossa vida, essa funcionalidade da nossa vida. E eu digo que, inclusive, se ela assistir, ela vai dar uma torcida no nariz. É a minha mãe. Minha mãe, meu pai, sim, ele é o treinador dos treinadores.
E ele treinou milhares de pessoas e vai treinar milhares de pessoas ainda. Mas a pessoa que minha mãe treinou desde o berço sou eu também. Minha mãe foi minha primeira treinadora. Porque a minha mãe, ela tem uma história em que ela também, desde muito nova, ela sempre foi muito à frente do tempo dela, muito determinada, muito capaz. Muito à frente de verdade. Minha mãe tem 71 anos hoje. E o senso de humor dela, a criatividade dela é mais avançada que a minha. É impressionante. Assim, como funciona a cabeça dela, ela é imprevisível. Eu acho que esse é o segredo do bom casamento, viu? Porque meu pai nunca sabe o que ela vai fazer. Vou falar. E a minha mãe, ela teve uma carreira muito promissora. E que em um determinado momento da vida dela, ela teve que interromper. E ela teve que interromper a carreira dela para que o meu pai fosse para Los Angeles se tornar o pioneiro do treinamento comportamental no Brasil. Então, a minha mãe, ela me mostrou desde antes do meu nascimento, porque meu pai foi para Los Angeles antes do meu nascimento, ela me mostrou na prática, antes do meu nascimento, o quanto um servir de uma mulher com integridade de alma ecoa em gerações. Olha só, se a minha mãe não fosse sábia e a nossa treinadora lá atrás, nada disso existia. Então, até mesmo a carreira do treinador dos treinadores tem ali uma essência feminina, nutrindo, apoiando, servindo, amando, levantando, porque uma mulher sabe levantar um homem, é ou não é? Com certeza. Sem dúvida. Isso, inclusive, vai virar tema de podcast. Mãe, mulher, Ah! pai, vamos destrinchar, meu irmão. Esses temas todos. Essa foi uma das primeiras histórias que foi me moldando, né? Depois veio assim, a gente nasce da mãe, depois vai para uma esfera de influência de quem? Do pai. É o diferente, né? Então, essa expansão do igual, você e mãe igual, e passa para esse diferente na visão sistêmica, é o quê? Você passa a expandir o seu lugar. Então, eu recebi muito da minha mãe, muito do que eu sou, muito mais do que eu sou capaz de verbalizar. Mas ela também foi muito sábia em me permitir, desde sempre, receber tanto do meu pai também, sabe? Para ela, eu imagino que não tenha sido fácil, desde os meus 5 anos ali, querendo ser treinadora ali com meu pai. Então, ela sempre apoiou também isso. Você falou sobre a sua história, você falou do quanto sua mãe contribuiu e me veio uma dúvida. Se a gente transforma a nossa história em treinamento, se você usa da sua história para potencializar a transformação que você gera, eu já te ouvi algumas vezes falar que você transforma a sua dor em algo. Pessoas que tiveram uma vida mais difícil têm mais facilidade de se tornar treinadoras? Eu não qualifico como uma vida mais difícil ou menos difícil. Eu quantifico do seguinte, quanto você tomou da sua própria história. Quanto você tomou da sua própria mãe. Quanto você tomou do seu próprio pai. Porque existem pessoas que tiveram histórias que não foram difíceis e que ainda assim conseguem transbordar na vida de outras pessoas de formas leves, felizes e de muita entrega. E você é uma pessoa assim? E existem pessoas que tiveram inúmeros desafios, vidas que transitaram em escassez, passaram por circunstâncias de quase morte, passaram por circunstâncias de perdas, ganhos e perdas e uma série de traumas, e ainda assim essas pessoas não conseguem colocar tudo isso a serviço, porque elas estão na dor. Não se trata de quantas dores você tem na sua história, se trata do quanto você é capaz de transformar o seu sofrimento em sentido na vida. Volta mais 3 vezes, você que está assistindo? Para quem é aluno de constelação entender, volta mais 3 vezes, você vai pegar. No entanto, tem um ponto. Às vezes as pessoas falam, como que eu vou ensinar algo se eu sofri tudo isso que eu sofri, eu passei por tudo isso que eu passei?
É esse ponto que essa você é a queria página chegar, que né? eu tô. Eu peguei você. E aí, tem uma frase que eu gosto muito, que ela é a seguinte, da Clarissa Pinkola, ela fala assim, uma pessoa ferida é uma pessoa cheia de cura. Cura em Quem que é a potencial. frase? Clarissa Pinkola. Mulheres que correm com os lobos. Eu sempre vi essa frase, não sabia não. Mas enfim, continua. Uma pessoa ferida é uma pessoa cheia de cura. Por quê? O Jung, ele tem um arquétipo, se chama ele falou sobre esse arquétipo do curador ferido, que são as nossas feridas que nos dão potencial de cura. Ensina melhor aquele que conhece ou ensina melhor aquele que sabe? Sabe? Qual a diferença? Eu tinha que escolher um. Aquele que sabe o que conhece. O que sabe. E ele foi rápido. Ele foi rápido. Tava aqui preparado. E tem uma coisa que a gente aprendeu responda com convicção. Confiança. Agora ela vem Confiança. perguntar. Isso lembrou algumas reuniões nossas. Eu respondi, mas eu achei que ela ia aprofundar na minha resposta. Dei o recurso pra ela avançar. Toquei a bola de volta. O que sabe. Eu vou deixar você falar. Vou manter a figura de autoridade aqui no assunto, mas eu poderia. Eu poderia seguramente dar uma aula Sobre essa mesa. e saber. Aquele que conhece é daqui para fora. Aquele que sabe tem a informação da vivência, ele não precisa nem abrir a boca para ensinar. A informação vive nessa pessoa. É por isso que você pode ouvir a mesma coisa de alguém que leu 5 livros sobre constelações sistêmicas ou de alguém que fez uma constelação pautada no maior emaranhamento da tua vida e transformou aquilo em algo positivo a serviço de muitos. O que tem mais força? Arrepiei. Você sabe me responder? A gente tá na prova oral? Aqui eu fiquei correndo, eu tava arrepiado, tava focando em me ouvir. Quem tem mais força, Andrezão? Deixa eu só beber uma água. Ressonância límbica, Andrezão. Diz pra mim, quem leu 5 livros de constelação ou quem viveu o processo e migrou da dor pro sentido? Quem viu o processo. Certa resposta. Eu tô indo bem na prova oral. Depois, você tá com 2 pontos já. Não, mas é claro, e é por isso que eu falei que arrepiou, porque eu tava aqui num loop aqui nos meus pensamentos, nas minhas sensações, porque o que você falou fez muito sentido, assim. Eu não é sobre o quanto a minha vida foi ou não foi sofrida, o quanto eu sofri ou não sofri, o quanto, não é sobre isso, é sobre o quanto eu pego o que eu tenho, a vida que eu tenho, dos pais que eu tive, enfim, a história que eu tenho, e eu coloco isso a serviço. E eu posso ter tido uma vida hiper cheia de acontecimentos, mas não conseguir colocar isso a serviço. Eu posso ter tido uma vida, enfim, aos olhos talvez de outras pessoas, sem tantos acontecimentos, mas conseguir utilizar isso a serviço da vida. O fato é, conseguir utilizar a vida que eu tive, a minha história, colocar a minha história a serviço das outras pessoas para ajudar, para transformar outras pessoas, para transformar isso num treinamento. E o que eu acho mais legal de tudo isso, disso que você está trazendo, e que a Bianca trouxe assim por cima, é que Por cima! Deixa eu só entrar. Deixa eu só. Tira a estrelinha. Deixa ela aqui. Completa pra ver se ela vai voltar. Eu tô introduzindo o assunto. Tá? Que a Bianca citou aqui, não vou falar mais por cima, né? Acho que não fica legal. Que as pessoas podem pegar a sua história e transformar em algo de força e transformar essa história em algo grandioso, ou ela pode ir por um outro lado, que é, de repente, o lado da revolta, ou o lado de se afundar com essa história, né? Então, é interessante esse assunto, porque ao mesmo tempo que a gente vê pessoas como a Bianca, que pega ali a história e consegue transformar em algo grandioso,
mas ao mesmo tempo a gente vê muita gente que tem uma história talvez mais difícil e acaba se afundando na própria história. Então isso Existem muitas pessoas, por exemplo, pelo fato de que a mãe não foi uma mãe com muita disponibilidade emocional, esses filhos, eles desenvolvem uma estratégia de ferir a mãe. E existe uma estratégia muito eficaz para ferir a mãe. São aqueles filhos que falam assim: eu vou te mostrar quanto você errou comigo. Vou te mostrar o quanto que eu não dou certo, para você saber o quanto você errou comigo. E essas pessoas, elas estão olhando para trás, e quando você olha para trás, você sacrifica o teu futuro. Quando você escolhe o passado, você escolhe a morte. Você não escolhe a vida. Você está no menos, você não está no mais. Mas existem pessoas que de fato tiveram um trauma tão profundo, em lugar nenhum, em hipótese alguma, eu vou negligenciar o impacto que uma história teve para uma pessoa, mas a postura que tem conduzindo essa história vai determinar até onde essa pessoa vai. Porque a mesma forma que um trauma pode gerar um congelamento onde a pessoa fica ali estagnada a vida inteira, pode ser aquilo que impulsiona essa pessoa a construir algo imensamente maior do que ela construiria se não fosse um trauma. 5 segundos de... O que é essa linha? eu Em que momento que eu viro essa chave? Se eu sou a pessoa que está sofrendo com a minha própria história ao invés de usar ela como recurso. Sabe que tem em comum as pessoas que estão no menos? Essas pessoas, elas têm histórias muito convincentes. Essas histórias são altamente explicáveis. No entanto, meu pai usa muito isso. Explica, mas não justifica. Explica o que você sente pelo que você viveu, mas não justifica você estagnar e olhar a vida inteira para o passado e se acovardar perante toda a grandeza que a vida tem para você. Então, um adulto é aquele que sabe lidar com limites, é aquele que coloca um limite. Até hoje, eu realmente senti, eu senti muito, mas hoje eu vou pertencer dando um sentido para esse sofrimento. E quando você dá um sentido, um propósito para um sofrimento, aquilo deixa de doer. Aquilo te apoia, aquilo te serve, aquilo deixa de te conduzir para o menos e passa a te apoiar para o mais. E o que é isso? O que muda um cenário do outro? A postura interna, a decisão. É você chegar em um ponto que quando a gente trabalha isso na sistêmica, eu vejo isso com muito bons olhos. É você trabalhar um estado assim de indignação nas pessoas. Onde a pessoa fala assim, eu não admito mais viver isso. Isso aqui não combina mais comigo. Isso aqui não honra o meu tamanho. Isso aqui faz parte, mas isso aqui não me lidera. Esse é o melhor estado. E aproveitando que a gente está com o campo aqui, com os bonequinhos, como a gente prometeu muito conteúdo aqui, né, além das risadas, você conseguiria explicar brevemente na constelação ou aqui de forma bem didática como que acontece, pegar uma história, explicar como que acontece isso, como que a pessoa consegue de repente mudar a história dela? Vamos lá. Imagine o seguinte. Quando a Jéssica era pequenininha, a Jéssica sofreu algo na vida dela e isso marcou muito. Mas a Jéssica, ela cresceu. No entanto, aquela dor do que ela viveu foi tão forte que tudo aquilo que ela viveu na vida dela passa a ser a forma que ela olha para tudo quando ela cresce. Então aqui existem oportunidades de trabalho.
Mas a Jéssica, ao invés de olhar para as oportunidades de trabalho, ela desloca essa dor do passado e coloca entre ela e o trabalho. Então, ela olha para o trabalho de uma forma limitada ou ilimitada? Limitada. Limitada. Porque ela olha para o trabalho com os olhos do passado. Passado. E aí, a Jéssica, ela tem um relacionamento. E nesse relacionamento, às vezes, ela tem aqui um outro trauma que ela viu a mãe dela sofrer no relacionamento. Então, ela pega esse trauma da mãe dela e ela traz isso para cá. Ela desloca esse trauma. Então, ela olha para o relacionamento com as lentes em que a mãe olhava para o relacionamento dela. Logo, ela não olha para a pessoa que ela ama e ela é amada. Ela olha para as dores da mãe. E as dores da mãe se tornam o teto do relacionamento. Aí a Jéssica também tem uma relação com o dinheiro. Só que a Jéssica, ela tem uma lealdade, por exemplo, ao pai, que em algum momento o pai não teve dinheiro, por exemplo. Então, a Jéssica, ela olha para o dinheiro com os olhos do fato do passado. Logo, para pertencer ao sistema por lealdade, e isso é inconsciente, ela só vai na vida, só vai no trabalho, só vai no dinheiro, só vai no amor, até onde ela sente que os pais foram. Obrigada, Jéssica. Perdemos a técnica de vídeo porque ela foi para casa chorar. E Muita gente passa por isso. o que ela vai fazer aí? Qual que é o movimento que ela vai precisar fazer para olhar de uma forma diferente para isso? Então vamos supor que a forma que ela identifica, que a forma que ela ama o pai dela, Até então ela não tinha essa não. consciência. E aí ela passou a ter com o movimento sistêmico. Vamos supor, vamos dar um passo para trás. Aqui eu falei como acontece e como pode acontecer um emaranhamento. Agora vamos lá. Imagine o seguinte: a Jéssica chega para constelar comigo e ela fala: eu venho aqui e tem uma pergunta que nós fazemos, é onde que tá doendo em você? Por que você veio buscar a constelação nesse momento da sua vida? O que não tá funcionando da forma que você gostaria que funcionasse, da forma que você sente que poderia funcionar melhor? E ela fala: todo o dinheiro que chega na minha mão vai embora. E aí, o que a gente faz? A gente posiciona a Jéssica no campo e ela encontra o lugar dela nesse campo. Depois a gente posiciona o dinheiro. A gente posiciona o dinheiro. Aliás, o dinheiro fica aqui atrás. Na nossa linguagem de campo, a gente sabe que atrás é o quê? Passado. Se o dinheiro está no passado, significa o quê? Que esse dinheiro pode estar olhando para alguém. E aí eu posso perguntar para ela: Jéssica, se você ganhar dinheiro, você vai deixar de se parecer com quem? Ela pode falar: eu vou deixar de me parecer com a minha mãe. E aí eu peço para ela entrar no campo da mãe, falar o que ela sente em relação à mãe. Peço para ela entrar no campo do dinheiro, falar o que ela sente no campo do dinheiro, no campo dela também. E aí nós fazemos aqui algumas perguntas para aprofundamento até identificar qual emaranhamento está contido nessa circunstância. Poderia ser, por exemplo, uma lealdade. Já que a minha mãe nunca teve dinheiro, por exemplo, eu também não me permito ter dinheiro. Ou, já que a minha mãe só teve dinheiro para sobreviver, eu também não me permito que o dinheiro sobre na minha vida. Então, o próximo movimento é ela olhar, reconhecer, integrar e se reposicionar. Ela vai olhar para a mãe, ela vai devolver para a mãe as histórias da mãe, e pedir permissão para se diferenciar, isso através das frases de solução. Vai olhar para o dinheiro e dizer: eu sinto muito por ter olhado para você com os olhos do passado. Agora eu posso ver. Agora eu permito que você exista na minha vida. Agora eu te olho com bons olhos. E aí, então, ela percebe como o dinheiro se sente quando ela faz esse movimento. A gente pode colocar, por exemplo, um representante aqui para a vida, um representante para o futuro, e ela se deslocar até a vida, que é a etapa do reposicionamento.
Ela sai da imagem cristalizada da lealdade infantil, do pertencimento infantil do passado, toma o dinheiro como uma mulher adulta e vai para a vida como uma mulher adulta. Compreenderam? Sim. Perfeito. E aí ela não vai negar a existência da mãe dela, a história dela, o que ela viveu, a relação dela anterior com o dinheiro, ela não vai negar nada disso. Só que daqui para frente ela passa a utilizar isso como um recurso. Exatamente. E aí a gente volta lá para o início dessa história toda, onde a Bianca falou do poder de um treinador, de colocar a sua história a serviço da sua vida, do seu treinamento, né? É aí que o jogo vira, né? Então, em algum momento eu te fiz essa pergunta, quanto que o jogo vira? E isso tá martelando na minha cabeça, né? Você falou, quando você pega a tua história e mesmo os momentos mais desafiantes, você conecta isso com um propósito e aí você coloca isso a serviço da vida. E isso é uma virada de chave. E isso me trouxe aqui um pensamento de que virar um treinador, muitas vezes, é por si só muito transformador para a pessoa. Às vezes a pessoa ela pode nem acabar nem atuando com treinamentos profissionalmente, sim. Sei lá, deve ter muita gente que fez IFT e oficialmente fez as formações do instituto de uma forma geral e oficialmente não atua como treinador. Só que a partir do momento que ela olhou tudo isso, ela entendeu, ela compreendeu a história dela e ela pode usar isso também para ajudar as pessoas ao lado, ou seja, ela pode ser uma treinadora não necessariamente oficialmente no palco, mas ela começa a falar disso para outras pessoas, a ajudar, a apoiar outras pessoas, ela colocou a história dela a serviço, isso para ela tem um poder de cura muito forte, né? Todos os cargos, todas as profissões são beneficiadas pela habilidade e propósito de treinador. Tem algumas pessoas que fazem disso a sua profissão, mas outras pessoas fazem disso a sua missão. E essa missão pode estar em diferentes papéis. Agora, tem um ponto. Eu já vi pessoas que começaram pela razão errada. Eu quero ser treinador, mas qual a sua razão de querer ser treinador? E aí essas pessoas às vezes tinham assim, inconscientemente, eu quero ser treinador para suprir uma carência que eu tenho, para suprir uma necessidade de reconhecimento. Então, o treinador é muito mais sobre o quanto ele traz para as pessoas do que de fato o quanto ele recebe, embora sempre vai receber. Não tem como você trabalhar com cura sem que isso, em algum nível, te desperte esse restabelecimento da sua saúde integral também. Você transborda, sempre volta para você isso também. Mas eu já vi isso acontecer e não foi uma vez. De pessoas que começaram por uma razão infantil e na hora de liderar essa carreira que requer ser muito adulto, tem que ter um adulto e ser forte, não sustentou. É igual quem começa para provar o próprio valor para as pessoas, ao invés de validar o valor que você já tem e isso te conduzir a transbordar na vida das pessoas. Então, existem essas inter-relações determinam até onde algo é recurso, até onde algo é bloqueio. E pensando na ideia da pessoa que conseguiu olhar para a história de uma forma diferente e transformar isso em um recurso, como que essa pessoa pode, de repente, transformar a história dela em um... Ela quer fazer uma carreira no desenvolvimento humano, mas antes de fazer essa carreira, ela precisa ter algo para ensinar. Tem como eu transformar a minha história em um método? Com toda certeza. Eu só trabalho com isso. É o que eu faço todos os dias, né? E aí a gente vai precisar gravar um episódio inteiro sobre isso, né? Porque hoje a gente foi até a história e eu acho que a gente pode falar de métodos no nosso próximo. chegou num ponto legal aqui, num tempo bom de podcast, num assunto profundo. Perfeito. Eu quase terminei abraçando o André e chorando aqui. Ei, não era sobre risada? Jéssica e o André. É verdade, tive a nossa prova oral aqui, que foi muito boa. E lá ele.
A gente... Infinito. Ele infinitamente tem que se defender. Mas é isso. Pô, eu acho que para uma entrega. Falou sobre a história da Bianca. A Bianca falou sobre a história dela, a história do Instituto, como utilizar a sua história para potencializar os seus treinamentos. Foi um podcast inteiro sobre história, no final das contas, e como utilizar essa história ao seu favor. E foi uma conversa que foi muito agradável. Eu espero que tenha sido agradável para quem está assistindo também. Está sendo agradável, Jé? Então tá bom. Eu quero que todos que assistam deixem aqui um feedback, como é que foi, porque o primeiro, gente, sempre vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro. Vai entrar pra história. Como o primeiro. Mas a proposta foi essa, foi trazer a pessoa para sentar numa mesa informal e bater um papo com a gente. Por isso que a gente fez dessa forma. Bateu papo! Conversar é melhor. Porque a ideia foi essa, foi ser leve. Não é? Ser leve. Mesmo que não foi, mesmo que a Raul é gente muito sofreu. feliz, porque... Foi se leve abraçou. e profundo ao mesmo E ao tempo. mesmo tempo. A proposta era ser leve. A gente acabou chorando abraçado, É. sentado no canto? Sim. Mas a proposta foi falar de uma forma leve sobre um assunto profundo. Muito bom, Raul. Você saiu muito bem como um marqueteiro de marca maior. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, inaugurando o nosso IFT. Cast. Faz a voz de finalização. Agora Tem uma voz de... Você já fez a finalização? voz de abertura, agora uma voz para Manda o Cortella, finalização. O Cortella. Faz tempo que eu não faço Cortella. E como que vocês querem que eu finalize assim? Só falei. É teu show, Dezão. É o Meu seu show? momento, Desambria. Meu show. Então é isso. Eu acredito que a proposta é justamente essa, de que a gente que a gente possa entregar cada vez mais conteúdo aqui, né? Acho que as pessoas adoram acompanhar as aulas, as coisas que a Bianca e o Massaro fazem, então eu acredito que é continuar acompanhando, porque virão muitos e muitos podcasts além desse. Então, espero vocês no nosso próximo... Não, você sabe que você só tinha que falar... Era só pra... despedir. Você falou Era tudo só despedir, eu falei tudo isso. despedir com a voz performática. Calma aí, deixa eu trazer aqui a minha voz. O Cortella, né? Cortella. O Cortella, eu gosto de falar uma frase muito boa do Cortella, que é assim: porque água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E o IFTcast foi assim, a gente insistiu até que aconteceu. Muito bom! Muito bom!